Bom dia, pessoal. Deixa o pessoal ingressar aqui para a gente começar. Bom dia a Bom dia, todos. Carlos. Beleza? Beleza, Cleiton? Vocês estão bem, né? Graças a Deus. Todo mundo em paz. Paz, será que a gente não... Bom dia. Bom dia. Será que a gente não vai voltar presencial ainda no final desse ano? Deus ajude que a gente volte, né? Tô com saudade de vocês. Queria perturbar vocês na sala de aula. Nunca mais eu fiz isso. Nunca mais eu perturbei Cleito, peguei no pé de Cadu. Nunca mais, rapaz. Saudades de vocês também. Morrendo de saudade. Nunca pensei que fosse falar isso, nem, mas doido para voltar para a sala de aula. Olha para tu ver. Ainda a gente tava doido na sala de aula, tava doido para sair, não queria ficar na sala de aula, agora a gente tá doido para voltar. Até meus filhos estão aqui. Esses dias o mais novo, o menino chorou que não está aguentando mais aula online, que ele queria voltar presencial, ele quer aula presencial. Oi, gente. Mas é cansativo realmente, tanto para vocês quanto para a gente. Vamos Sim, rezar, né, para ver se Deus ajuda que nesse segundo semestre aí, se a maioria dos professores, dos funcionários tiverem vacinados, aí com as restrições, é claro, né, porque vocês não vão ter, provavelmente a maior parte de vocês não vão ter vacinado, né? Mas aí vai voltar com restrição, né? Se voltar, né? Aí só Deus é que sabe. Vamos rezar. O bom mesmo é se tivesse vacina para todo mundo vacinasse e pudesse voltar logo. Mas Deus é que sabe, né? Fazer o quê? Vamos lá. Meus queridos, vamos continuar aí com a nossa parte de potência, resistores, potência dissipada, potência útil, que é aquela parte que a gente está estudando, importantíssima para vocês, tá? Então, nós vimos resistores, vimos que um resistor é um dispositivo que obedece ao efeito Joule. O que é o efeito Joule? O efeito Joule é quando o dispositivo ele, ele tem a finalidade específica de produzir calor. Então, ele vai pegar energia elétrica e transformar em energia calorífica. Todos os aparelhos que possuem resistência elétrica, tá? Eles obedecem ao chamado efeito Joule, que única e exclusivamente é resistência elétrica. Então, por exemplo, um ferro. Quando você abre um ferro de passar, ele só tem a base de ferro e em cima você tem uma resistência ligada nele. Então, ele tem única e exclusivamente uma resistência com a finalidade de produzir calor, efeito Joule. Um chuveiro elétrico, quando você abre aquela parte de cima do chuveiro, você tira a base dentro, você só tem uma resistência ligada naquele circuito, e aquela resistência faz com que a energia elétrica seja transformada em calor, então obedece ao efeito Joule, tá certo? O efeito Joule, num condutor metálico, os elétrons livres da corrente elétrica, durante suas movimentações, sofrem choques, vão batendo um no outro e aquecendo, né? Transferindo
parte da energia cinética e, como resultado, os átomos do condutor passam a vibrar mais, aumentando assim a temperatura, né? Ou seja, subindo, elevando a temperatura do corpo. Nós temos geradores no circuito, que são dispositivos que geram a energia. E nós temos receptores, que são os dispositivos que recebem a energia elétrica do circuito, com a finalidade de transformar no que o aparelho quer para funcionar. Então, nos circuitos elétricos, existem, além de outros elementos, os geradores, cuja função é transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica. Por exemplo, a pilha, a bateria, você transforma energia química em energia elétrica para alimentar o circuito. Então, é um exemplo de gerador. Nas nossas casas, nós temos a energia elétrica que chega na tomada. Essa energia elétrica que chega na tomada, ela é produzida por hidroelétricas, tá? Então você tem a transformação da energia mecânica da água em energia cinética e, consequentemente, depois, através do reator, em energia elétrica, tá certo? Então são exemplos de geradores elétricos. E nós temos também os receptores, que são os aparelhos que pegam essa energia elétrica e transformam em outra forma de energia. Então, por exemplo, um ventilador, um aparelho de som, uma televisão, são exemplos de receptores do circuito. O ventilador transforma energia elétrica em energia mecânica, tá? Energia de movimento, ok? O aparelho de som transforma energia elétrica em energia sonora e a televisão, energia elétrica em sonora e luminosa. Observem que nos três eu coloquei aqui térmica, térmica e térmica. Por quê? Porque existe uma resistência interna e, como eu disse para vocês, esses aparelhos ligados durante várias horas do dia irão aquecer também. Apesar de não ser a finalidade do aparelho produzir calor, ele aquece devido à sua resistência interna. É um aquecimento menor, porém ele existe, tá certo? Então ele produz energia térmica também. Bom, quando o resistor ele transforma energia elétrica exclusivamente em térmica, quando o aparelho faz isso, ele é denominado resistor, como eu já havia dito para vocês. Chuveiro, a lâmpada incandescente, o forno elétrico, tá? A torradeira, o ferro, todos eles são exemplos de resistores. Como eu havia dito anteriormente, os resistores também são utilizados para aumentar ou diminuir a intensidade da corrente do circuito, né? Então, você pode colocar resistores ligados a um circuito para proteger esse circuito, regulando a intensidade e a corrente, a intensidade da corrente, desculpe, nesse circuito, tá? Bom, isso foi basicamente o que a gente falou até aqui. Agora, o que a gente precisa definir nessa aula de hoje, para poder mostrar os cálculos para vocês. É a parte da potência, tá? Então, nós vimos resistência, vimos que a resistência de um resistor é V sobre I, ou U sobre I, que é a voltagem, né? A resistência é medida em ohm, ou HM, V é em volts e I em amperes. Volts por amperes dá ohm, que é a resistência. Falei para vocês de lei de Ohm, né? Resistores ômicos e não ômicos. Resistor ômico é aquele que apresenta resistência constante, tá? E essa daqui é conhecida como a primeira lei. Essa fórmula é conhecida como a primeira lei de Ohm. A representação simbólica eu já havia dito para vocês. E aí sim, a parte que nos interessa nessa aula de hoje. A potência elétrica num resistor. Então, gente, todos os aparelhos elétricos possuem resistência elétrica. Inevitavelmente, você vai precisar
saber calcular a potência de um resistor. Por quê? A potência dos aparelhos depende da potência dos resistores que compõem esses aparelhos. Logo, para você responder aquelas questões de cálculo de energia, gasto de energia, consumo de energia, você precisa saber a relação de potência com resistor. Então, qual é a relação? Você sabe que resistência é V sobre I, ou U sobre I. E nós já falamos na aula passada que potência é U vezes I, ou V vezes I, certo? Se você isola a voltagem e substitui na segunda equação, então você pega aqui, ó, potência é I vezes voltagem, e voltagem é R vezes I. Então, se você isola a voltagem, que é o U que ele chamou aqui, R vezes I, substitui aqui na segunda equação, I vezes U, você fica I vezes R vezes I. Então, a potência vai ser R vezes I ao quadrado. Ou, se você preferir, você pode isolar a intensidade da corrente, que vai ser V sobre R. E aí você substitui aqui. Intensidade da corrente vai ser V sobre R vezes V, ou U sobre R vezes U. Então, a potência vai ficar V ao quadrado ou U ao quadrado sobre R. Logo, vocês têm que saber, resistência é V sobre I, voltagem sobre corrente, potência é U vezes I ou V vezes I, que é a voltagem vezes a intensidade da corrente, e a potência dissipada no resistor, RI ao quadrado ou V ao quadrado sobre R. Essa é a potência dissipada em um resistor qualquer, ou em qualquer aparelho que possui resistência, vai produzir calor. Como eu mostrei aqui para vocês, ó, o ventilador aquece, o som aquece, a televisão aquece, todo o aparelho elétrico vai apresentar resistência elétrica e, inevitavelmente, ele vai aquecer. Então, todos eles, você vai ter a potência dissipada, que é a potência que é perdida na produção de calor. Então, por exemplo, um ventilador de 100 watts, ele teoricamente teria que transformar 100 joules de energia elétrica a cada segundo em energia cinética. Porém, esse ventilador, ele tem resistência interna, ele vai aquecer. Pode ser que ele transforme, sei lá, um exemplo, 5 joules de energia elétrica em calor. E aí o que vai acontecer? Você vai cair, a potência útil dele vai cair para 95 watts. Ele só vai transformar 95 joules de energia elétrica em energia de movimento. Os outros 5 joules virou o quê? Calor devido à resistência interna desse aparelho, certo? Nós usamos frequentemente os múltiplos, tá bom? Quilowatts, 1000 watts, megawatts, 1 milhão de watts, tá bom? Então, múltiplos de watts, assim como a gente usa múltiplos de ohm de qualquer outra unidade, tá bom? Então, a gente vai usar de watts, 1 kW, 1000 watts, e 1 megawatts, 1 milhão de watts, tá? Os metais, na sua maioria, são resistores ômicos, né? Mantém aí a sua temperatura, a sua resistência constante, desculpe, tá? E deixa eu ver o que mais eu quero falar aqui. Essa parte aqui do aparelho, do chuveiro. Então, qualquer aparelho elétrico, eu disse para vocês, que apresenta numa etiqueta a relação de potência e voltagem. Então, você vira o fundo do aparelho, ou na própria embalagem, tem uma etiquetinha indicando essas duas características, potência e a voltagem que ele deve ser ligado. Então, aqui, por exemplo, esse circulador de ar, 1.500 watts, 110 volts. Se ele for ligado à voltagem correta, ele vai dissipar a potência de 1.500 watts, ou seja, a cada segundo
ele vai transformar 1.500 joules de energia elétrica em energia cinética e energia térmica. A mesma coisa a lâmpada e o chuveiro, ou qualquer outro aparelho que você observar. Tem uma etiqueta Ô, Carlos, ou na embalagem ou no fundo. Pode falar, e o que acontece se você liga um aparelho desse numa voltagem diferente? É isso aí mesmo, beleza. É isso aí que eu ia falar. O que vai acontecer quando você ligar o aparelho dimensionado a uma voltagem errada? Então, por exemplo, o aparelho foi dimensionado para 110, igual esse circulador de ar. Se você pegar esse circulador de ar e ligar aqui em Conquista, que a tensão é de 220, o que vai acontecer? Esse ventilador vai queimar na hora. Quando você virar o botão para ligar, ele vai estourar e vai queimar, certo? Agora, se eu ligar um ventilador, um circulador de ar 220 na 110, o que vai acontecer? Ele vai começar a circular lentamente, tá? Bem devagarzinho, e aí depois, se você deixar ele ligado, ele vai queimar também. Porém, ele não vai queimar imediatamente. Por quê? Desculpe. Porque isso interfere diretamente na intensidade da corrente. Quando você liga o de 110 no 220, você vai ter imediatamente uma sobrecarga de energia. E aí o que vai acontecer? O ventilador vai queimar na hora. Quando você faz o contrário, você liga o de 220 no 110, ele vai ter uma quantidade de energia menor do que a suficiente para ele funcionar. Então, ele vai começar a funcionar forçado e depois, se você deixar esse circuito forçando, ele vai inevitavelmente queimar também, tá certo? Porém, pode ser que você liga o ventilador, ligou, ele começa a girar lentamente, você percebe, você desliga, o ventilador ainda não foi queimado. Se você ligar para a voltagem correta, ele vai funcionar perfeitamente. Agora, se for o contrário, de 110 ligou no 220, aí ele vai queimar na hora, porque a sobrecarga é muito grande. Por que isso ocorre, Hélida? Aqui, ó, vamos para o cálculo. Se você ligar um chuveiro de, por exemplo, 5.000 watts, 220, numa rede de 110, foi o que eu falei para vocês. Você pega o que está de 220, o chuveiro é dimensionado para 220 volts. Você vai ligar numa rede de 110. A corrente nele vai cair pela metade. E a potência dissipada vai cair 4 vezes. Então, o que vai acontecer? Ele vai dissipar uma potência 4 vezes menor. Então, se ele é 5.000 watts, ele vai dissipar 1.250 watts de potência. Por que isso? Porque a resistência é a mesma. Chuveiro é o mesmo aparelho. Ele tem aquela resistência elétrica. Se a resistência é voltagem sobre I e voltagem são diretamente proporcionais. Se a voltagem cai pela metade, a corrente também vai cair pela metade. Entendeu? Então, na própria fórmula você vê, ó, a corrente é constante. Isso significa que voltagem e corrente são diretamente proporcionais. Se você reduziu de 220 para 110, o que está acontecendo? Está caindo a metade da voltagem. A corrente vai acontecer a mesma coisa, vai cair a metade da corrente. Então, se a corrente fosse de 10 amperes, ia cair para 5 amperes, porque está reduzindo a metade da potência, a metade da voltagem, desculpe. E a potência vai reduzir 4 vezes. Por quê? Porque nós falamos que a potência é V ao quadrado sobre R. Se R é constante, isso significa que a potência é diretamente proporcional ao quadrado da voltagem. E se a voltagem caiu a metade, então vai reduzir 2 elevado ao quadrado, 4 vezes menor vai ficar a potência. Então a potência, como eu falei para vocês, vai cair para 1.250 watts. E ele vai aquecer 4 vezes menos, certo? Por outro lado, se você ligar o de 110 na de 220,
a corrente vai duplicar, então você vai ter o dobro da corrente, e a potência vai ficar 4 vezes maior. Ele vai ter um superaquecimento queimando instantaneamente. Então, logo que você ligar, vai ter um superaquecimento, o fio não vai suportar aquele calor e vai partir. E ele vai queimar o circuito na hora que você ligou na tomada. Já se for ao contrário, como eu falei para vocês aqui, você pega o de 220 e liga no de 110, ele vai funcionar primeiro forçadamente, porque ele não está recebendo nem a corrente, nem dissipando a potência correta, só que aí depois, se você deixar ele ligado, ele também vai queimar, porque o circuito vai forçar e ele vai acabar queimando. Entenderam? Ô, Carlos, Sim. eu entendi. Porém, eu queria perguntar o quê? Porque, assim, eu tenho um secador aqui em casa que ele funciona tanto no de 110, tanto no de 220, normal. E Mas ele é bivolt, acho que o nome é esse. ele é bivolt, exatamente. Já são os aparelhos que são bivolts. O que é um aparelho bivolt? É um aparelho que ele tem um transformadorzinho dentro do circuito. Como é que é o transformadorzinho? O transformador, lembra quando a gente estudou dilatação? Tinha uma lâmina bimetálica, aço e alumínio, por exemplo. Se o aço dilatar mais do que o alumínio, quando ele aquecer, eles estão juntos. Quando ele aquecer, ele vai entortar para cima. E aí isso fica ligado a um botão. Superaqueceu, ele empurra o botãozinho para cima, liga no 220. Resfriou, ele volta para o normal, tem uma molinha lá que empurra o botãozinho para baixo, volta para o 110. Então, os aparelhos bivolts, ele tem esse sistema, e aí quando você liga logo na corrente, então liguei a tomada, o fio superaquece, ele já dilata antes de fechar o circuito, bate no botãozinho e joga para o 220. Se você ligar no 110, o aquecimento vai ser menor, o fio não dilata, ele permanece na posição de 110, porque a molinha bota ele de volta no lugar. Então ele tem um transformadorzinho dentro do próprio aparelho. Carregadores de celular, os aparelhos modernos, a maioria dos aparelhos modernos são bivolts. Ele já tem esse sistema internamente. Agora, os aparelhos maiores, não. Porque aí são circuitos maiores, precisam de um transformador maior. Então, geladeira, por exemplo, fogão, você não tem bivolt. Ou é 110 ou é 220. Por quê? Porque precisa de um transformador grande para fazer essa inversão aí de dimensionamento de voltagem. Deu para entender, Hélio, como é que funciona? Deu sim. Eu já vi Tá? esse transformador de Isso geladeira, é. é grande mesmo, parece uma fonte. Parece uma fonte e às vezes até maior do que a fonte. Então, por isso que você não tem esses aparelhos grandes bivolt, mas carregador de celular é bivolt, o secador que você falou é bivolt, aparelho de barbear bivolt. A maioria dos aparelhos pequenos e novos são bivolt já, tá? Ele já tem esse sistema. Aí você coloca na tomada pelo aquecimento do fio, ele já dilata a lâmina e já joga para 220 ou 110, de acordo com a temperatura da fiação, tá? E aí já faz essa identificação. Beleza? Bom, detalhe importante, tá? Ele sempre cobre isso aqui. No chuveiro elétrico, você tem uma tensão de 220, mantida constante. As posições de inverno é quente, né? A água, quando você coloca no inverno, a temperatura da água aumenta, sai quente. Quando você coloca no verão, a temperatura fica morna. Né? Isso corresponde à diferença de potências, tá? A potência dissipada na posição quente é maior do que a potência dissipada na posição morna. E se você colocar no zero, é um atalho, não passa pela resistência, a água desce sem sofrer aquecimento, sai gelada, tá certo? O importante é, quando você muda o cursor do chuveiro de verão para inverno, você está diminuindo o tamanho da resistência no interior do chuveiro. Então, eu disse para vocês que no inverno a água sai mais quente. A maioria dos alunos acha que quando eu mudo do verão para o inverno, eu estou aumentando a resistência. Não, eu estou diminuindo o tamanho dela. Quando eu diminuo o tamanho da resistência, eu tenho mais choques entre as cargas.
e aí eu vou ter um maior aquecimento, mais potência dissipada. Então, o contrário também é verdadeiro. Quando eu passo do inverno para o verão, eu estou aumentando a resistência. Então, tomem cuidado com isso. Muita gente acha que é o contrário. Então, mudei do verão para inverno, eu vou aumentar a resistência? Não, estou diminuindo a resistência. Estou aumentando a potência dissipada, tá certo? O tamanho da resistência é pequeno. Quando eu reduzo a resistência, eu aumento o número de choques e, consequentemente, aumenta o calor produzido. Quando eu passo para o verão, eu aumento o tamanho da resistência. Quando eu aumento o tamanho da resistência, a carga tem mais espaço, sofre menos choques, aquece menos. Eu tenho menos potência dissipada. Tá certo? Isso ocorre por quê? Ô, Carlos. Justamente por causa da fórmula. Ó. Potência é V ao quadrado, só um minutinho. V ao quadrado sobre R. Se a voltagem é constante, a potência é inversamente proporcional à resistência. Então, se eu quero muito calor, eu quero uma potência grande. Se eu quero dissipar muita potência, a resistência tem que ser pequena. E o contrário também é verdadeiro. Se a resistência for grande, a potência dissipada vai ser pequena, porque são inversamente proporcionais. Então, nunca se esqueçam disso. Aqui cai direto no vestibular, cai no Enem constantemente. Se você aumenta o tamanho da resistência, ele aquece menos dentro do chuveiro. Se você reduz o tamanho da resistência, o chuveiro aquece mais. Então, no inverno, a resistência ela é menor do que na posição verão, porque a potência dissipada é inversamente proporcional à resistência. Isso é que tem que ficar claro para vocês. Beleza? Fala, Hélida, pode falar, minha querida. Eu já vi a resistência de um chuveiro quando tiraram Abriu. uma. É tipo uma mola. Isso. Só que essa mola, ela, tipo, então, por exemplo, no inverno, você o chuveiro vai compensar a mola para ela ficar mais pertinha uma da outra, assim? Não, não. É isso? Não sei se você está falando aquele de bulbo, que é a molinha enrolada na partezinha preta, né? Ele tem três polozinhos, Hélida, onde você liga os fios, tá? Quando você vira a chave, aquele polozinho ele muda para o outro. Esse polo ele é ligado, né, em outra parte da mola. Então você na realidade você diminui o tamanho da mola. Então a corrente, quando você liga, por exemplo, tá aqui, ó, vamos imaginar que fosse aqui o dedo, aqui o polo de baixo e os dois de cima. Só que esse dedo aqui ele está ligado no meio da mola e esse outro está ligado na parte de cima. Quando você muda nessa posição e liga aqui, ela vai percorrer toda a mola e vai sair aqui em cima. Quando você liga nesse, ele vai percorrer só a metade da mola e sair aqui. Então, percorreu só a metade da mola, sofreu só a metade da resistência. Aqui, quando você liga aqui, ele percorre a mola toda, sofre mais resistência. Entendeu? Isso aí, quando você muda a chavezinha aqui, ó, nessa figura aqui tem essa chavezinha. Quando você muda a ligação dos polos. Os chuveiros mais novos, ele não tem mais aquela resistência de bulbo. Ele só tem a mola. E a mola é uma mola só com 3 pinos. 2 aqui e o terceiro aqui mais afastado. Quando você bota nos 2 pinos aqui, você vira a chave, ele liga os dois, está um tamanho pequeno da mola. Quando você liga no outro, ele está no tamanho da mola maior. É uma mola só e 3 pinos. Eliminou aquele bulbo, aquela base toda e aquele enrolamento. Entendeu? Mas qual é o princípio? Entendi. É a carga vindo no fio. Observa que o fio ele é mais grosso do que a mola. E a mola ela dá muitas voltas. É uma espiral com muitas voltas. Então, lembra que eu disse para vocês que a resistência ela depende do comprimento do condutor. Então, se eu tenho uma mola enrolada, eu tenho muito comprimento para a carga atravessar. Sem contar que a espessura da mola é menor do que a do fio. E aí a carga elétrica vem do fio, entra na mola, começa a passar e vai se chocando, produzindo calor, gerando um aquecimento. É assim que ele funciona. Conseguiu entender? Ficou claro aí? Ou complicou mais? Às vezes eu quero Ficou explicar uma sim, coisa achei bem interessante. às vezes eu quero explicar uma coisa e complico mais. Mas qualquer coisa pode perguntar, tá? Pode, se não ficou claro, pode perguntar que a gente explica de novo, dá outro exemplo,
para tentar explicar para vocês. Bom, então aqui, olha, eu vou passar depois esses exemplos para vocês, tá? Nós temos vários exemplos aqui. Aqui é de vestibular, tá? Várias faculdades, cálculo de placa de energia, tudo isso aqui envolve o que a gente falou. Mas como eu havia prometido, eu vou mostrar aqui agora no finalzinho dessa aula as questões do Enem. Deixa eu ver quantas eu trouxe aqui. Acho que eu trouxe duas questões do Enem, que é o que vai dar tempo de falar, tá? Hoje. Mas depois a gente vai trabalhar bastante questões do Enem, para vocês observarem como isso é cobrado. E isso é muito cobrado, tá? Eu só podia entrar nessas questões agora, porque eu tinha que falar de corrente, de resistência, de potência, e vocês entenderem o princípio de funcionamento. Mas isso daí, gente, vocês vão entendendo isso aí, vocês vão matar lá umas 4 ou 5 questões do Enem, que sempre caem relacionadas a isso aí. Produção e consumo de energia, tá? Então, a primeira questão do Enem que eu trouxe para vocês é a seguinte. A instalação elétrica de uma casa envolve várias etapas, desde a alocação dos dispositivos, instrumentos e aparelhos elétricos, até a escolha dos materiais que a compõem, passando pelo dimensionamento da potência requerida, da fiação necessária, dos eletrodutos, entre outros. Ou seja, aquilo que eu falei para vocês, nós temos que dimensionar para cada setor da casa a fiação e a tomada correta. Nós temos tomadas de 10 amperes, tomadas de 20 amperes, nós temos fios de 10 milímetros, de 6 milímetros, de 4, de 2,5, de 1,5. Então, nós vimos que de acordo com a espessura do fio, um fio de 4 milímetros tem uma resistência maior do que um fio de 10 milímetros. Então, nós vimos que resistência é ρ vezes L sobre A, inversamente proporcional à área. Então, se você tem um fio mais espesso, você tem menor aquecimento, menor resistência. Logo, você vai fazer a instalação de um chuveiro, é recomendável que você use um fio com a dimensão maior. Por quê? Ele vai aquecer menos devido à grande resistência do chuveiro. Isso aqui é um fio que suporte essa resistência para não queimar ou não dar interferência em outros aparelhos. Tá certo? Bom, então, cada aparelho elétrico, ele possui um valor de potência que é associado. O valor da potência de alguns aparelhos estão apresentados na tabela a seguir. Então, o cara tem um aparelho de som com 120 watts de potência, um chuveiro elétrico com 3.000 watts de potência, um ferro elétrico com 500 watts de potência, uma televisão 200 watts, uma geladeira 200 watts, um rádio de 50 watts. Observe que o chuveiro e o ferro, que são os aparelhos que usam resistência e trabalham com efeito Joule, finalidade específica de produzir calor, são os que têm maior potência, então são os que gastam mais energia. Os eletrodutos são condutos, são condutores por onde passa a fiação de uma instalação elétrica, com a finalidade de protegê-la. São os chamados conduítes, tá? A escolha das lâmpadas é de essencial importância para a obtenção de uma boa iluminação. A potência da lâmpada deverá estar de acordo com o tamanho do cômodo. E o quadro a seguir mostra a relação entre as áreas dos cômodos em metros quadrados e a potência das lâmpadas em watts. E foi utilizado como referência para o primeiro pavimento da residência. Então, você tem a planta baixa, tá certo? E aí você tem, se a área do cômodo for de 6 metros, até 6 metros, você tem uma potência de 60 watts. Se for sala, se for corredor, se for banheiro. De 6 a 7,5, a potência tem que ser de 100 watts, quarto, sala e cozinha e o banheiro, 60 watts. Se for de 7,5 a 10,5 metros quadrados, 100 watts para qualquer cômodo. Tá certo? Observação. Para efeitos de cálculo das áreas, as paredes são desconsideradas. Considerando a planta baixa fornecida, com todos os aparelhos em funcionamento, a potência total em watts será de quanto? Então, ele quer que você calcule a potência total que você vai ter
dissipada nesse ambiente da casa, tá? Então, o que você tem nesse ambiente? Você tem uma lâmpada na cozinha, uma lâmpada no corredor, uma lâmpada na sala, uma lâmpada no banheiro, uma televisão, um aparelho de som, um rádio, um ferro e uma geladeira. Então, você tem aqui todos os dispositivos com as potências e tem a tabela da lâmpada com as respectivas potências. E aí, de acordo com a área, você vai determinar o tipo de lâmpada, tá certo? Então, calculando a potência dos aparelhos, sem as lâmpadas, que a lâmpada a gente vai ter que ver qual é a lâmpada que a gente vai usar de acordo com a área, tá? Então, a gente vai pegar as potências 120, 3.000, 500, 200, 250, que são as potências dos aparelhos aqui, ó. 120, 3.000, 500, 200, 250. Você tem um aparelho de cada. Então, soma, você tem 4.070 watts de potência de aparelhos. Porém, você tem as lâmpadas ligadas, que também dissipam a potência. Mas quais são as lâmpadas? A sala tem uma área de 3,30 metros, tá? Você vai pegar aqui e multiplicar os 3 metros. Aí você tem que fazer o cálculo aqui da área, tá? A gente não vai perder tempo calculando, depois eu mostro para vocês, porque nossa aula vai acabar. Então, você tem 2,80 por 3 metros, só que aqui tem esse pedacinho que você tem que calcular também da sala, tá bom? Então, você tem que complementar aqui 3 por 2,80, você vai achar uma área de 3,30. 3 por 3, desculpe, 9 metros quadrados. Vai ser a área. Então, você precisa de uma lâmpada de 100 watts. Professor, como que é 3 por 3? 2,80 aqui por 3 metros. Você despreza as paredes, que ele mandou desprezar a parede, cadê? As paredes são desconsideradas. Então, você tem 10 e 10, 20 centímetros de parede, você desconsidera. Então, dá aproximadamente 3 por 3. Entendeu? Aí vai dar 9 metros quadrados, porque ele mandou desconsiderar as paredes. As paredes têm 10 centímetros ou 15 centímetros. O padrão é 10. Mas aí eu preciso explicar para vocês detalhadamente a planta baixa. A gente não vai ter tempo. Mas na próxima aula a gente volta. Viu? Então, para explicar aqui. É só para vocês terem uma noção. 2,80 por 3 ou 3 por 3 dá aproximadamente 9 metros. De qualquer forma, se você botar o 2,80, já cai acima de 7,5. Você tem que usar uma lâmpada de 100 watts, tá? Aí uma lâmpada de 100 na sala, uma lâmpada de 60 no banheiro, uma de 60 no corredor e uma de 100 no quarto. Depois, na próxima aula, eu mostro como é que calculou isso aqui para vocês, tá? E aí você tem que somar essas lâmpadas, ó. Vai ficar 100, 60 com 60, 100, 320 watts. Então, na casa você tem 4.070 mais 320, uma potência total de 4.390 watts sendo dissipada. Resposta correta, letra D, 4.390. Porém, ele pode pedir para você calcular o gasto de energia por mês disso aqui. Com a potência total diária na casa, você sabe, multiplica por 30, vê quantos quilowatts-hora ele vai consumir. E aí ele vai dar, como na questão aqui de baixo, o custo do quilowatt-hora, e aí você vai conseguir determinar o valor que você vai pagar da conta de luz. Tá certo? Aqui foi só um exemplo de como calcular a potência. Nosso tempo está acabando, mas na próxima aula a gente vai falar detalhadamente. Aí eu mostro para vocês como calcular a área e como dimensionar corretamente e depois exemplifico como calcular o custo aí. Tá ok? o senhor vai falar de novo sobre essa questão? Eu volto nessa questão que ficou meio corrida aqui. Aí eu vou voltar nessa questão na próxima aula, tá bom? Muito bem. Beleza? Valeu, meu povo. A aula vai ser interrompida. Bom restante de aula para vocês. Bom dia. Qualquer coisa, estou à disposição. Um abraço. Tchau, tchau.
Valeu, galera. Um abraço. Tchau, professor. Tchau, bom dia.